Meu nome é Ana Carolina Cândido, sou formada em Marketing e Gestão Empresarial, né? Trabalho na área de saúde há 12 anos e vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre a temática de inovação e o como é feito o relacionamento das startups com as grandes empresas de saúde e como são feitas as seleções desses projetos e dessas startups dentro desse segmento. O paradigma clássico da inovação está diretamente ligado aos altos investimentos em departamento de pesquisas internos, sem a participação de agentes externos. Esse formato é o formato que a gente usava antigamente, que é o formato de inovação fechada. Com o passar do tempo, as empresas perceberam que esse formato não tinha como dar certo, né? E hoje a gente trabalha com o formato de inovação aberta, onde as empresas elas buscam talentos, elas também buscam a participação dentro de ecossistemas. Partindo desse ponto, nesse paradigma de inovação aberta, acontece a junção da cooperação e da competição, onde empresas e indústrias de diferentes locais e diferentes interesses, elas se juntam, então, tanto com relação ao governo, entidades públicas, usuários, clientes, universidades e startups, formando um ecossistema para que juntas elas consigam desenvolver tecnologias, soluções e crescer e trazer um melhor resultado dentro desse mercado. E na saúde isso não é diferente. E quando você faz esse relacionamento de uma empresa tradicional com uma startup, não é uma coisa tão trivial, porque a gente tem dois formatos de empresas, velocidades diferentes, a gente tem empresas com processos de governanças diferentes, então é preciso fazer um processo de avaliação muito criterioso. Então, trazer uma startup para junto de uma empresa tradicional para que essa inovação aconteça não é um processo tão simples. Então, a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui sobre o que avaliar dentro desse aspecto, as informações que a gente avalia e cada um desses pontos. Então, a primeira coisa que a gente avalia é com relação à equipe. A gente avalia equipe, a gente avalia mercado e a gente avalia produto. Para olhar a equipe, então, a primeira coisa que a gente faz é olhar o time-chave que compõe essa empresa, né? Quem são os sócios, o tempo que essas pessoas têm dentro da empresa, o tempo que os sócios se conhecem. Existem vários formatos de interação de empresas com startups. Eu trouxe aqui para vocês um formato que englobe tanto avaliações tanto de investimento, como também avaliações para realização de projetos de pesquisas, como POCs também, projetos de validação como POCs, porque isso é muito importante, a gente ter uma avaliação bem criteriosa, porque essas POCs podem ser uma etapa para o investimento dessa empresa também, ou mesmo quando essa empresa faz um projeto de co-desenvolvimento em parceria com uma startup, ela está ligando o nome dela a essa startup. Então, vocês vão ver que a gente vai passar vários critérios aqui, pode parecer um pouco demais observar tantos pontos, mas é muito importante até para a questão de marca da empresa que está fazendo essa associação à startup. Então, outro ponto que a gente precisa avaliar dentro da equipe é o quanto eles conseguem executar esse projeto, os incentivos a longo prazo. Então, é preciso entender a motivação dessa startup, se a motivação da startup está alinhada com a motivação da empresa. O organograma da empresa, entender quem são as pessoas que farão essas entregas, né? Identificando quais são as pessoas que fazem parte de cada uma dessas camadas. Quais são as competências de cada uma dessas pessoas que estão ligadas às áreas estratégicas da startup, também é um ponto muito importante, porque quem é a equipe que vai entregar esse plano, esse projeto, porque a startup pode ter uma excelente equipe para diversos pontos, mas para a questão específica do desenvolvimento dessa POC, desse produto de co-desenvolvimento, ou mesmo dessa parceria para desenvolvimento de negócio a nível de investimento, então precisam ter pessoas dedicadas a isso. E é muito importante também buscar referências pessoais sobre quem são essas pessoas em que a gente que compõem a startup. Você pode fazer isso através de LinkedIn ou mesmo através de relacionamento pessoal.
Um outro ponto importante também é avaliar o mercado, o tamanho desse mercado, como a startup está fazendo para fazer essas entregas, se o mercado está com crescimento acelerado, se existem evidências, quais são as projeções, se a startup tem a noção do tamanho dessas atividades, né? Quais são as indústrias que compõem, quais são as principais dificuldades de vendas para cada uma delas, se existem as barreiras regulatórias para cada uma dessas indústrias, quem são os concorrentes, as questões de investimento que a startup tem, se ela já tem a parte do capital comprometido e os potenciais de saída, caso a gente esteja falando de investimento. A gente precisa também fazer avaliação de produto, então a gente precisa identificar, conhecer bem o que é o produto-chave dessa startup, porque esse produto vai ser linkado diretamente com a empresa, ou ela vai trazer como um fornecedor, ou ela vai fazer um desenvolvimento junto com a equipe interna dessa empresa. O estágio de desenvolvimento desse produto, o roadmap de desenvolvimento, aonde essa startup pretende chegar com esses produtos no futuro. Quais são os concorrentes, os diferenciais que esses produtos têm, né, com relação aos seus concorrentes também, as validações técnicas realizadas, técnicas científicas, as validações de mercado também, com o próprio consumidor, identificar os aspectos regulatórios e os aspectos associados também à pesquisa. A gente também precisa trazer a visão do usuário do produto, né? E também as diligências com clientes quando possível. Vou trazer para vocês também aqui como que a gente faz para fazer a avaliação de oportunidades por categorias. Porque a gente não vai olhar todas as startups de saúde, mesmo sendo do setor de saúde, a gente não olha para elas para conseguir fazer a seleção de projetos da mesma forma. Porque para você fazer um projeto que envolve uma solução que tenha uma inteligência artificial, é diferente de uma solução de biotech, é diferente de um dispositivo médico. Então, a avaliação de cada uma delas para a gente conseguir fazer essa seleção dos projetos é diferente. Então, em todas elas, a gente precisa ter esse olhar para a equipe técnica, que é o que a gente já trouxe ali. Porém, quando a gente está falando de biotechs, a gente precisa também observar algumas questões com relação a metodologias e resultados. Então, olhar a questão de eficácia e toxicologia em modelos in vitro, eficácia em modelos animais e resultados de estudos clínicos também. A gente precisa também olhar toda a questão estratégica de desenvolvimento dessa empresa. Qual a fonte, por exemplo, qual fonte de molécula, como serão preparados esses processos de patentes e regulatório também, se existem pessoas dentro da equipe que está preparado para lidar com essas questões regulatórias. A gente tem dentro de todas as fases de pesquisa, a gente também precisa identificar aonde a startup está dentro disso. E dentro desses tópicos, a gente tem aqui a descrição de cada um deles, de o que a gente precisa avaliar de critério, dependendo da fase que é de desenvolvimento que esse produto estiver. Quando a gente está falando de uma solução digital, a gente traz esse olhar para a equipe, para o estágio de desenvolvimento, e o que a gente olha dentro das questões de metodologias e resultados é o que tange no que diz respeito à sensibilidade, especificidade da solução, a reprodutibilidade e tamanho amostral, validação, fazer uma validação muito cêntrica também, se a gente tem a capacidade de fazer isso, se a startup consegue fazer isso, para a gente também ver a capacidade de tração dela, bases de dados para desenvolvimento e treinamento do algoritmo, e pontos importantes também com relação à estratégia que a gente precisa observar são se a startup está desenvolvendo essas soluções e ela desde o início ela já está olhando para a LGPD, como que é trabalhada as seguranças de dados dentro dessas startups, se ela possui integrações com os prontuários eletrônicos que a empresa tem hoje, né, que ela trabalha, que a empresa que pretende fazer essa parceria com a startup possui, e com seus diversos outros sistemas. E as questões regulatórias aqui, elas são um pouco menos complexas, mas elas existem. Inclusive, a gente teve recentemente o marco legal da inovação e das startups.
E, por fim, a gente tem aqui também o Medical Device, onde a gente tem esse olhar para a equipe técnica, a gente tem esse olhar para o estágio de desenvolvimento da solução, a gente olha questões de metodologias e resultados, né, de reprodutibilidade do tamanho amostral, o treinamento de algoritmo também, validação multicêntrica, a eficácia em modelos animais. As soluções de medical device costumam ter um tempo muito maior e elas também têm questões específicas, porque além de Anvisa, elas podem precisar de Inmetro também. Também tem as questões com a LGPD, segurança de dados e a questão regulatória aqui também ela costuma ser bem longa. Esses são os pontos que a gente costuma trazer dentro da avaliação da seleção de projetos quando a gente olha para startups e a gente está aberto aqui às perguntas de vocês. Certo. Obrigado pela apresentação, Ana. Muito interessante, principalmente para o pessoal que é mais da área da saúde, né, e que talvez não tenha tanto contato assim quanto o pessoal que é mais da área do empreendedorismo, né, da parte comercial, ou que não trabalha exatamente na área da saúde mesmo, né. Assim, digamos, como aqui é um grupo de radiologia, vou colocar aqui uma hipótese, então, de uma startup que mexe com algoritmos, né, com machine learning. O que seria, digamos, os requisitos mínimos para que ela consiga levar um projeto para uma avaliação de uma banca ou de um desafio, alguém que consiga mais futuramente investir no seu projeto? Teria alguma dica para as pessoas que vão nos acompanhar, que vão ver a nossa gravação mais tarde? Perfeito, Anderson. Aqui ela se enquadra no perfil das soluções de digital, né? Ela tem as questões regulatórias um pouco menos complexas que as demais áreas. Então, nesse sentido, quando ela precisa ter olhando para o time, né? A primeira coisa. Porque a questão de time é sempre muito importante, porque a gente pensa muito na solução e essa solução que a gente vai conseguir realmente ter essa adesão, essa compatibilidade com as empresas que entram em contato e, de forma geral, a empresa procura uma startup pensando no seu produto. Porém, um fator decisivo na hora da escolha é sempre a equipe. Então, a capacidade de entrega, o quanto essa equipe consegue fazer as extrações de dados, consegue fazer a integração das informações que a empresa possui para que ela consiga rodar isso dentro da inteligência artificial da própria startup. Se a gente está falando de inteligência artificial, como é composto o time de dados, né? Como que é composto essa equipe? Então, além do desafio de uma equipe técnica de desenvolvimento, ela tem essa questão da equipe da equipe de dados precisa ser muito bem composta. Então, essa primeira equipe técnica, acho que vai ser, ela será olhada com bastante atenção por quem estiver fazendo essa avaliação. A gente tem a questão as questões de metodologia, né, os resultados que serão analisados pela empresa, que aí a gente volta aqui, né, nesse slide que a gente trouxe aqui, sobre a sensibilidade, a especificidade, né, reprodutibilidade e tamanho amostral, porque a gente precisa ver o quanto que essa startup consegue ter de capacidade de entrega, porque às vezes a pessoa vai, consegue gerar ali um robozinho, onde ela consegue rodar algumas informações, consegue tirar alguns indicadores, consegue apresentar algumas coisas, mas ela não consegue fazer a integração com o sistema que a empresa tem e não consegue fazer a extração dessas imagens e conseguir fazer a interpretação desses dados. Então, a equipe técnica nesse ponto vai ser muito importante, novamente trazendo aqui. E o foco principal aqui são esses pontos que eu trouxe aqui de questões de metodologias e resultados. A LGPD é sempre muito importante, mas dentro das categorias que a gente possui hoje, essa é a categoria que tem menos problemas com questões regulatórias, até porque a solução não tem contato direto com os pacientes. Ela será uma solução que vai ajudar o médico no processo de decisão. Nesse caso, então, a parte jurídica ali é mais fácil para ser liberada, então, né? Melhor avaliação também.
Nas questões ali das métricas ali que você mencionou, né, principalmente ali da sensibilidade, especificidade, o pessoal, a própria startup que apresenta os dados, ou a bancada costuma pedir alguma auditoria, eles costumam pedir para outra empresa verificar se a métrica está correta, o pessoal costuma, digamos assim, a implicar muito com os dados apresentados. Geralmente são feitas validações desses dados, né? Então, quando é definido um projeto, como você trouxe o exemplo da inteligência artificial, esse projeto será direcionado para alguma coisa. No caso, você colocou dos radiologistas. A empresa que contratar, que tiver essa interação com a startup, ela provavelmente vai montar o seu comitê de avaliação. Então, a startup não será avaliada simplesmente Geralmente, a porta de entrada das startups dentro das empresas é a área de inovação. Mas essa área de inovação, ela vai compor um time de pessoas que consigam fazer validações técnicas, então, pessoas de TI que conseguem entender a robustez dessa tecnologia para entender se tudo aquilo que o empreendedor está trazendo dentro da apresentação dele, dentro do pitch dele, é real, para entender se ele realmente tem a capacidade de entregar tudo aquilo que ele promete durante a apresentação. E o mesmo vale com as questões técnicas. Então, se a gente trouxer uma solução que está voltada à área de radiologia, por exemplo, assim como a startup pode ter um radiologista, a equipe também terão seus radiologistas e as pessoas que são especialistas na área fim. Então, se há alguma solução direcionada para pulmão ou para outras áreas, elas trarão essas pessoas para que elas consigam até indicar quais serão os KPIs que serão avaliados durante esse projeto, durante essa conversa com as startups, para entender o que ela consegue entregar com relação a aquela dor que ela está apresentando. Então, ela vai ser avaliada por pares, né? Então, ela vai ser avaliada por pessoas que conheçam aquela solução, para conseguir os resultados que você perguntou, se elas costumam implicar com os resultados, geralmente elas querem ter certeza, porque nem sempre a pessoa que está do outro lado tem tanto conhecimento sobre tecnologia. Então, é sempre importante a startup trazer, olha, eu consigo te trazer tais resultados, a partir dessa base eu consigo te apresentar isso, 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 mas também mostrar como esses dados podem ser validados, como eles conseguem validar essas informações, como a empresa consegue validar, falando, não, realmente essas informações estão corretas. Entendi. Então, basicamente ali a integridade da equipe, né, fazer a validação, né, que principalmente na área de saúde, que a gente tem que minimizar os erros o máximo possível, né, sempre comparar com o padrão ouro, né, que são teoricamente aí as pesquisas, a experiência da equipe que vai avaliar, aqui no caso, as imagens, o algoritmo, né. Entendi. Sim, trabalhando na área de startups, você tem percebido se as grandes empresas estão começando a olhar mais para, digamos, aumentar o seu setor de inovação, ou aquelas que não tinham a criar, ou aquelas que tinham investir um pouco mais? Talvez, não sei se por causa da pandemia também, se isso aumentou a quantidade de investimento na área. Sim, a quantidade de investimento em tecnologia e startups cresceu de uma forma assombrosa, né, nesses últimos anos, desde que se iniciou a pandemia. E a área da saúde não fica atrás, né, até porque a área da saúde foi a que mais sofreu nesse período, e o que ela mais precisava era de velocidade, conseguir trazer informações. Então, as empresas têm olhado sim para as startups. O volume de startups, em 2020, a gente tinha uma base de startups de uma das empresas que rodam reports anuais com cerca de 500 startups. Hoje são mais de 1.000 em menos de um ano. Não é menos de um ano, não, em menos de 2 anos. Esse crescimento é muito grande, porque a gente sabe que a criação de startups de saúde não é tão rápida como a gente está falando de startups de outros segmentos. Então, tem crescido sim, as empresas estão olhando sim para isso, até porque elas precisam
desse apoio das startups. Elas não têm braço, então hoje as empresas precisam de uma velocidade maior e elas enxergam na startup essa possibilidade de parceria. Olhando também trazendo esse olhar de inovação aberta que a gente falou no início, então a empresa entende que sozinha ela não vai conseguir inovar, porque ela tem toda a sua questão de cultura, a gente tem aquela máxima, né, de que a cultura come a estratégia no café da manhã, e é verdade, a gente que está no dia a dia da operação, a gente percebe que às vezes a gente é engolido pela operação, a gente é engolido pela rotina, pelo dia a dia. Então, trazer pessoas de fora já ajuda, já consegue ter um olhar diferenciado. Então, tem crescido, além da conexão com as startups, tem crescido também a busca por consultorias de inovação. Então, os setores de inovação estão crescendo e essa busca por consultoria é exatamente pelas empresas não saberem como começar a fazer esse trabalho de inovação. Então, elas têm buscado muito também essa ajuda de empresas específicas que trabalham já também linkada a startups para estruturarem as suas áreas e começarem esse relacionamento com os empreendedores. Entendi. Eu cheguei a ler alguns livros sobre startup, tanto a Startup Enxuta quanto, agora eu não me recordo o nome do livro, mas é um livro roxinho ali, que justamente fala isso, né? Grandes empresas, elas geralmente têm o seu fluxo meio engessado, né? E como foi falado, né? O pessoal que não está investindo em inovação acaba perdendo um tempo ali, acaba perdendo mercado para os concorrentes. E para você conseguir criar um departamento talvez seja mais difícil, né? Então aí não sei qual que é a sua experiência ali nesses anos, se o pessoal tem procurado mais organizar um departamento dentro da empresa, se eles estão procurando mais como se fosse visitar as incubadoras ou aceleradoras para fazer um M&A, ou como você falou de associação, ou só uma cooperação. Tem entendido para Não, alguma perfeito. dessas? Você comentou do Startup Enxuta, a gente também tem aquele livro Organização Exponencial, e um dos pontos que eles trazem dentro do livro de uma característica dessas empresas que crescem de forma exponencial é a criação de comunidades. O quanto elas criam essas comunidades estão ligadas ao ecossistema, a essa discussão que a gente trouxe de ecossistema. Então, nesse sentido, é muito importante esse trabalho que as empresas têm, algumas têm feito, né? Não todas as que já conseguiram identificar o potencial de trabalhar com isso, de buscar estar associado a espaços de inovações também, participarem de ecossistemas, estarem mais ativas, que elas entendem que a empresa não é só aquele espaço, aquele ambiente interno, que ela não todos os seus objetivos para que sejam alcançados não acabam ali dentro das quatro paredes mesmo, quando a gente fala de uma parede virtual hoje, pensando nesse contexto das pessoas trabalhando de forma remota. Ela entende que ela precisa estar em ambiente onde os seus concorrentes também estão discutindo inovação, que ela precisa estar em ambientes onde os seus clientes estão participando e conversando e falando sobre as suas necessidades. É por isso que cresceu muito, né, nesses últimos anos áreas como de community manager, ou se falar muito dessa palavra comunidade. Existem vários formatos, né, disso, mas e o crescimento de hubs também, de hubs de inovação, onde quando a gente fala em hubs, as pessoas pensam automaticamente em startups. As startups são super importantes, sim, mas é muito importante a gente entender que para que aconteça uma comunidade, um ecossistema, a gente precisa de todos os elos, todos os atores. Então, a gente também precisa do apoio jurídico, a gente precisa trazer governos, a gente também precisa trazer clientes, a gente precisa trazer usuários, a gente precisa trazer todos os pontos. Como a gente está falando aqui de saúde, a gente não pode parar simplesmente num hospital, a gente precisa trazer também quem são os fornecedores, as farmacêuticas, os distribuidores de insumos, quem são os pacientes, as associações de pacientes também para essas conversas, para que a gente consiga entender o
lado do usuário, a gente precisa trazer associações de desenvolvedores, de profissionais de tecnologias dentro da área de saúde. Então, hoje a gente precisa ter um olhar muito mais macro, um olhar muito mais para o todo, para que a gente consiga realmente trabalhar de uma forma onde a gente consiga fazer a inovação acontecer, porque senão acaba ficando uma coisa muito no discurso, porque as pessoas também cobram, então a gente vê muita empresa tentando parecer inovadora, mas ela não consegue, porque você manter toda essa conexão, você manter esse trabalho de conexão com o ecossistema não é uma coisa simples. Então, se a empresa estiver fechada ainda, se ela ainda estiver muito olhando para si, a inovação não acontece. Entendi. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, com certeza. A gente vê ali que entra naquela questão lá da cultura mesmo, né? Então, você mudar toda a dinâmica de uma grande empresa para começar a investir ou abrir um departamento de inovação é sempre mais complicado. Então, principalmente para aquelas mais tradicionais que não costumam, não tiveram a cultura de investir nessa área e vão começar agora, justamente como foi falado, né? Precisa de alguém que conheça ali métodos ágeis, por exemplo, ou alguém que já trabalhou com startup, ou algum empresário, porque geralmente na empresa que não tem a cultura é muito difícil de encontrar alguém que consiga organizar toda um fluxo para a inovação. Né? Eu queria que se pudesse comentar, né, no escopo aí do seu conhecimento, qual a importância dos prêmios para startups ou dos desafios, por exemplo, hackathon, esse tipo de formato digamos, de geração de ideias ou de startups, no caso. Não, perfeito. Os prêmios, eu confesso que no final do dia não faz tanta diferença. É muito bom para startup, para quem ganha, né? Para startup para fazer um trabalho de branding, mas para a empresa do outro que está olhando do outro lado, nem sempre, né? Porque é sempre muito importante entender quais foram os critérios desse prêmio. Então, toda vez que saem essas listas, os grupos de empreendedores passam o dia ali muito afoitos, muitos não concordam, às vezes trazem ali pontos que são realmente importantes, que talvez não foram avaliados. Porém, uma coisa muito importante com relação a esses desafios, aos hackathons, eles trazem então, a primeira coisa que eles trazem de vantagem é pensando no olhar da empresa. A empresa ela consegue apresentar ali os desafios que ela possui e ter ali várias pessoas, várias startups, pessoas que não fazem parte ali do dia a dia dela pensando de uma solução, pensando ali, então, trazendo vários olhares não enviesados para a resolução do problema. É uma forma de recrutamento também, porque, como você colocou ali, não é fácil você conseguir encontrar pessoas que consigam compor e tenham qualificação para compor uma área de inovação. Quando uma empresa cria uma área de inovação, todo mundo quer trabalhar na inovação, porque todo mundo acha que é divertido trabalhar na inovação. Mas trabalhar na inovação é bastante complexo, então você precisa entender, você precisa ter esse olhar, você precisa conseguir trabalhar com questões das metodologias, e ali durante a atividade você consegue observar como essas pessoas interagem, como a velocidade que essas pessoas têm na hora das entregas de cada um dos desafios, então você consegue perceber ali durante o desenvolvimento da atividade pessoas que se destacam. Então, também é uma forma da empresa fazer esse recrutamento. Para as startups, também é uma forma delas aprenderem com problemas reais para cada uma dessas empresas. Então, ela vai trabalhar ali, até com a própria, trazendo novamente o exemplo da inteligência artificial, ela consegue, geralmente, nesses desafios, quando são lidados a dados, as empresas abrem parte da sua base de dados para as startups trabalharem. Então, ela consegue trabalhar ali com dados reais que ela não teria acesso no dia a dia. Então, e no final também existe a possibilidade de um match entre as duas, né? Então, a startup ou as pessoas que participaram dessa atividade e a empresa que organizou, que trouxe esses desafios,
enxerga ali que existe uma sinergia e podem ser contratos, podem ser rodadas de investimento, podem ser produtos desenvolvidos em parcerias. Entendi. Bom, já que a gente comentou bastante aí de equipe, teria algum, digamos, uma formação mínima de integrantes ou do que seria recomendado em termos de integrantes de uma equipe para desenvolver uma startup, além do, digamos, dos fundadores, mas talvez uma Você fala a nível de quantidade, de formação? formação ou de funções, né, de um project manager, ou o que seria, digamos, mais ou menos o mínimo que tem se visto nas equipes ali, ou depende de cada área das categorias lá que você chegou a comentar, Sim, né? Por exemplo, da é bem isso. técnico. Depende. Pode falar, desculpa. Não, pode. Depende da categoria, depende do produto também. Uma coisa que nunca é boa é empreendedor solitário, né? Então, quando o empreendedor não tem sócios, mas o, o que é avaliado geralmente são os founders e depois a gente vai descendo avaliando a equipe. A equipe precisa ser multidisciplinar, então vai depender do desafio que essa startup se propõe a fazer. A gente falou aqui da importância da área de dados numa startup de inteligência artificial, por exemplo. Então, olhar para esse time, nesse caso, é super importante. Agora, quando a gente está falando de uma startup que, de repente, trabalha com bem-estar, com outros segmentos, então você já vai olhar para outra parte da equipe. Então, a primeira coisa, ela precisa ser multidisciplinar, complementar, né? Os sócios e os colaboradores precisam se complementar entre si. Não adianta a gente ter a gente está falando aqui que é importante ter pessoas técnicas, mas não adianta uma equipe formada só de pessoas técnicas, não adianta uma equipe formada só por profissionais médicos, ou uma equipe formada só por pessoas de gestão. Então, é importante que a gente tenha essa junção de skills. Com relação a número, eu não vou saber te passar, porque eu acho que não existe um número ideal. Realmente precisa entender a capacidade de entrega de cada uma dessas pessoas e a cada nível da startup, porque às vezes a startup está no momento inicial, a gente está avaliando ali a questão com relação a ela vai começar a desenvolver um projeto, ela ainda vai começar a desenvolver um estudo, então ela realmente ainda não tem um produto no mercado, então o tamanho do time que será exigido dela é um. A partir do momento que essa startup começar a rodar, que ela começar a colocar produto no mercado, então a gente já vai olhar para outros pontos. A partir do momento que essa startup já estiver rodando bastante, então a gente vai começar a olhar se ela tem time que está acompanhando esses usuários, se ela já tem um time de CS. Então, os critérios de time também variam conforme o estágio de desenvolvimento do produto. Entendi. Basicamente, então, é meio que as equipes vão se formando, né, quanto mais variedade, né, de skills, melhor, né? E meio que ao chegar num ponto que a equipe, né, a startup chega à conclusão que está precisando de algum apoio diferente, eles devem procurar alguém que consiga suprir, né, a necessidade do momento ou da próxima etapa, né? Tá certo. É muito importante ela já ir traçando essa questão de crescimento de equipe ali em paralelo ao roadmap. Quando ela vai traçando ali os objetivos de crescimento de produto, ela consegue visualizar. Dependendo do produto, do mercado que ela pretende atingir, ela já consegue ter visão de quem são as pessoas que ela precisa trazer para junto dela para fazer essas entregas. Entendi. E ao longo desses anos, muitas startups tiveram que fazer. Bom, assim, acho que a pergunta seria: tem visto muito pivotamento de projetos aí das startups? Ou o pessoal já tem começado a pensar já mais a longo prazo e quase não ocorre tanto pivotamento assim da ideia principal, digamos assim? Geralmente, a dor geral não, mas muda muito, principalmente o mercado. A startup começa a startup pensando
em atingir determinado público, e ela percebe ao longo da jornada que o direcionamento que ela precisa ir é outro. Então, geralmente, a pivotagem acaba sendo mais com relação ao mercado. É muito difícil a startup pivotar muito com relação ao produto, até porque geralmente a startup, quando ela é composta, quando ela é criada, eles já pensando nisso, né? Pensa-se no desafio que precisa ser entregue, na dor que eles pretendem atingir e solucionar, e monta-se uma equipe em volta disso. Então, se você acaba mudando o core dessa dor, se você acaba mudando o objetivo daquilo que você ia fazer, você precisa praticamente começar a startup do zero, o que também não tem problema nenhum. O que acontece também, a gente vê acontecendo. Eu só não sei te falar as quantidades de startups que realmente elas deixam de existir e os sócios partem para outros projetos também. Mas isso também acontece e faz parte da jornada. Até porque se a gente está falando de inovação, se a gente está falando em velocidade, a gente também precisa aceitar que nem sempre aquela hipótese estará correta. A gente testa muito, a gente sempre traz a importância de se errar, mas errar rápido, e o errar rápido você pode entender que a sua solução não tem tração para aquele mercado naquele momento. Então, você precisa realmente dar um direcionamento tanto para a sua equipe como dos seus esforços para outro lado. Entendi. Bom, teria trabalhando ali tanto na Hélice, agora na Intermédica, tem visto quais as áreas da saúde que o pessoal tem investido mais ou que tem aparecido mais startups, nos últimos anos? Com certeza, a telemedicina. Pelo menos nesse último período, devido à pandemia, né? A gente tem muitas soluções também de startups sendo desenvolvidas para a saúde corporativa, então para a saúde dos colaboradores, e isso é um pouco reflexo disso que a gente estava falando, Anderson, do quanto a startup acaba pivotando. Às vezes a startup cria uma solução, ela fala, não, eu quero cuidar da saúde mental das pessoas. Então, eu gosto das pessoas a cuidarem da sua saúde mental, porém você crê, às vezes, muito focado no propósito. E a saúde mental também é uma área que cresceu bastante. Mas ela entende que não é fácil crescer dentro do B2C. Não é fácil você crescer dentro de um mercado onde você vai trabalhar pessoa por pessoa. Você conseguir ter um volume para uma empresa que está começando, que ainda não tem essa credibilidade com o mercado, é uma coisa muito difícil. Então, elas acabam optando, até por uma questão de sobrevivência, por desenvolver soluções para mercados, para corporações, onde ela vai trabalhar a população daquela empresa, porque a partir do momento que ela fecha o contrato com uma empresa, dependendo do porte dessa empresa, ela consegue trazer várias vidas ali, até questões de milhares de vidas. Então, saúde corporativa tem crescido bastante, saúde mental também tem crescido bastante, e a área de telemedicina, principalmente em decorrência, a telemedicina, a telesaúde, né? Porque não tem sido só para a medicina, mas tudo que diz respeito ao cuidado da saúde de forma remota. Então, da parte de telemedicina ali, o pessoal tem aparecido com ideias também não sei se de IoT, né? Ou devices para monitoração, alguma coisa nesse sentido? Ou é mais teleconsulta realmente para atender áreas remotas? Assim? Então, também a área de IoT também cresceu bastante. Como você disse, as que mais cresceram, né? Eu trouxe as que cresceram de formas bem exponenciais mesmo, comparando as outras. O crescimento foi muito maior, muito orgânico também. Agora, áreas relacionadas a IoT, também áreas relacionadas a device, acabam sendo um pouco mais complexas, que elas exigem mais dos empreendedores, também exigem mais da empresa do outro lado. Áreas também que trabalham a questão de interoperabilidade também, as empresas têm demandado bastante, porém, encontrar soluções que consigam entregar isso de uma forma qualificada ainda é um desafio.
Certo. Bom, se alguém pessoa que está acompanhando quiser fazer uma pergunta, algum comentário também, a gente passa aqui para a Ana. Mas, enquanto isso, vamos ver aqui se tem algum outro comentário. Aqui para startups, geralmente se concentra mais aqui em São Paulo. O pessoal chega a avaliar empresas de outros estados, ou os outros estados acabam vindo fazer seu pitch aqui em São Paulo. Teria algum comentário sobre? Hoje, o eixo Rio-Sul ainda concentra o maior número de soluções, porém, a maioria das empresas que tem esse foco, esse olhar e pessoas dedicadas para buscar soluções de tecnologia e de startups, elas não olham só para o espaço em que elas estão. Elas olham o Brasil e olham, inclusive, o mundo. Então, quando tanto as empresas que eu já passei, como a GNDI também, a gente sempre olha, a gente olha nacional, mas a gente também olha global. A gente também busca soluções, então é conforme o desafio que a gente possui, a gente busca no mercado como um todo uma solução que consiga atingir. É claro que a preferência sempre é aqui, até porque às vezes a gente fala muito, por exemplo, de Israel, que tem muitas soluções, muita coisa acontecendo lá, só que às vezes o mercado brasileiro não é atrativo para essa startup, mas a gente está sempre olhando para todo mundo. Entendi. E investimentos de fora tem aparecido também para dar uma sondada aqui nas startups brasileiras? Ou é mais o pessoal aqui do Brasil mesmo que acaba visitando ou procurando as nossas startups? Essa informação eu vou ficar te devendo, porque investimento não é muito a minha especialidade, mas o crescimento, o volume de cheques nos últimos anos cresceu bastante e foram fundos tanto nacionais como internacionais. Porém, a gente ainda vê que as soluções que estão recebendo investimentos altos são informações que possuem baixo, como eu posso dizer isso? Posso falar que é baixo nível mas são soluções que elas estão focadas mais em questões de novos formatos de planos. Quando a gente está falando de soluções ali com mais hard science mesmo, a gente ainda tem uma dificuldade de conseguir grandes volumes de investimentos. Entendi. Certo, acho que a gente conversou bastante aqui. Pessoal, não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário. Talvez a gente vá encaminhando aqui para o final. Se quiser fazer então, os últimos comentários, algum convite, se o pessoal quiser acompanhar alguma coisa de startup, se tiver alguma indicação, alguma dica para as pessoas que vão ver a nossa gravação. Não, perfeito. Essa área de inovação, ela está sempre em movimento, né? Então, agora a gente começa a ter o retorno de algumas atividades no presencial, mas a gente também tem muito conteúdo disponível de forma online e fico à disposição para quem quiser conversar mais sobre o assunto. A ideia era trazer um pouquinho para vocês aqui como é feita essa seleção de projetos. Acaba sendo um tema um pouco teórico, né? Porque são muitos itens, muitos critérios, mas a área de inovação, principalmente na área de saúde, é uma coisa incrível, porque você consegue ver o quanto uma tecnologia consegue ajudar a potencializar o alcance para que a saúde chegue mesmo a mais pessoas, a um volume maior, e isso acaba trazendo um propósito muito grande. Então, as pessoas que trabalham dentro dessa área costumam ser muito apaixonadas por aquilo que elas fazem. Eu sou uma delas, e fico à disposição de vocês. Espero que vocês consigam, que tenham sido úteis as informações que eu passei aqui hoje, e estou aqui à disposição para quem quiser bater um papo. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, Carolina. Acho que o pessoal aproveitou a nossa reunião. O pessoal que vai assistir a gravação também, se tiver alguma dúvida, entre em contato.
fazer alguma pergunta, até para alguma consultoria também, provavelmente, né? Todo mundo vê que não é uma coisa fácil, né, começar uma startup, tem alguns critérios ali, vários tipos de avaliação, dependendo da categoria, né, que é o seu produto. Mas acho que, por hoje, se não tiver mais nenhum comentário ali da parte do público, acho que a gente vai finalizar, então. Mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite dessa reunião. Agradeço o pessoal do apoio, né, a Ayala e o Anders. E acho que a gente se vê na próxima reunião, então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.